Santo. Amém. Estamos então aqui reunidos, sempre através e pela vontade de Deus. Somos chamados nessa manhã a percorrermos novamente a sua palavra, os seus ensinamentos, através da sua presença viva pela sua palavra, nesse momento, a percorrer o caminho dos Atos dos Apóstolos. Que Deus então possa nos dar então todas as condições para que essa palavra então seja, para que essa palavra se transforme em concreto. Eu queria colocar nessa oração inicial e depois no final nós vamos voltar a motivar. Estamos celebrando, amanhã será o Dia Mundial dos Pobres, o 5º Dia Mundial, instituído pelo Papa Francisco. Então eu queria pedir então essa oração pelo nosso curso e de uma forma direta e particular por todos os nossos irmãos que sofrem, por os irmãos que têm dificuldade de terem dignidade de vida, que são usurpados os seus direitos básicos. Então que Deus possa, primeiro, nos fazer capazes de darmos a eles a necessária promoção de vida. E segundo, que tenhamos a plena consciência que a missão da igreja, não fala muito de missão nos Atos dos Apóstolos, a missão nossa é de estarmos indo ao encontro daqueles que sofrem. O Papa Francisco quer que tenhamos essa perspectiva ao instituir o Dia Mundial do Pobre. Não é um dia somente de darmos alimento, de darmos acolhida, porque isso é uma prática e deve ser uma prática constante, mas que seja um dia de tomada de consciência. Então, que nós tenhamos, então, essa luz derramada na nossa vida e no nosso compromisso. Vamos rezar no Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tá bom. Então, novamente, com todos que estão aqui, a minha alegria de estar novamente com esse grupo tão belo, tão bonito, esse grupo de tantos compromissos. Antes, né, a gente usa aquele termo, quiçá, todos os nossos grupos das nossas comunidades fossem como vocês, sedentos da palavra, sedentos do conhecimento, da reflexão. Eu não tenho tido a oportunidade de ter acompanhado os vossos professores dos últimos cursos, mas eu vejo às vezes os comentários e sei que vocês se sentiram muito agraciados aí, cada um pelo seu dom, pelo seu conhecimento, e darem a vocês aí reflexões profundas para vocês serem bons cristãos. E eu hoje estou aqui, hoje é a minha vez, né? Nós vamos ter, pelaquilo que eu combinei com o Nilson, nós vamos ter aula de hoje, encontro de hoje, e depois voltaremos no dia 4 de dezembro, né, Nilson? Acho que é isso, né? 4, 11 e 18, nós teremos 4 encontros, e aí depois, no dia 18, a gente já vai colocar o pernil no forno para comemorar o Natal e o Ano Novo, né? Então, nós vamos ter 2 semanas, que na próxima semana eu vou ter a Assembleia da Caritas, no sábado, eu não poderia participar, e na outra você já também tem uma agenda, né, de um tema que já tinham agendado aí com o padre, se não me engano, né? Então nós vamos ficar 2 semanas, né, sem o nosso encontro, depois de hoje, mas não tem problema nenhum, nós vamos ter esse tema, Atos dos Apóstolos, que vai caminhar com o nosso sentido, tá? Então vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre a minha proposta para vocês, o nosso estudo. Eu passei o material, uma apostila tirada de um trabalho, se eu não me engano, de mestrado, lá na PUC do Rio de Janeiro, no campo da teologia. Eu achei esse texto um texto bom, que é um texto que aborda, dá uma grande contextualização, é o tema da nossa aula de hoje, sobre Atos dos Apóstolos. Então eu passei para vocês fazerem
quem quisesse fazer uma leitura prévia, depois com o tempo, guardar no material de vocês, tá bom? Eu vou apresentar para vocês, já está na tela, né, um materialzinho, só um roteirinho para a gente não se perder, e vamos aí caminhar nesse sentido. Então vamos lá. Então, nós vamos estudar, vamos percorrer um pouco a mensagem trazida do livro dos Atos dos Apóstolos. Tá? Nós temos aqui um subtítulo, que eu gostaria que esse subtítulo não é oficial por parte dentro da exegese, mas é um subtítulo utilizado pelos grandes estudiosos dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Né? Vamos entender um pouco isso. Então, o Evangelho aqui é o anúncio da Boa Nova do Espírito Santo. Então, sem dúvida alguma, e aqui eu já falo para vocês, o grande protagonista, o grande agente dos Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. Tá? E se muitas vezes nós queremos entender e conhecer melhor e mais a terceira pessoa da divindade e da Trindade, os Atos dos Apóstolos é o livro que nos apresenta essa possibilidade de um aprofundamento na experiência espiritual de Deus, pelo seu Espírito, pelos seus dons. Tá? Esse livro foi escrito em grego. Vocês sabem que todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos originariamente na língua grega, né? Ou pelo menos nas suas formulações finais, né? Temos talvez substratos originários da Igreja de Jerusalém, escrita em aramaico, mas essas não nos chegou. O que nos chegou foi realmente a articulação e a composição final, nós vamos falar um pouquinho mais disso daí para frente, desse texto escrito em grego. Em grego, esse livro tem esse nome, tá? Nome, né, na língua grega, né? Praxeis ton apostolon. Praxis, a palavra praxis significa ação, ato, tá? A praxis de Cristo, os atos de Cristo, né? Então é a praxis. Eu estou passando aqui o cursor, acho que vocês, para a gente destacar aqui, né? A praxis de Cristo, tom. O tom aqui é interessante, porque o tom aqui é uma preposição grega, que pode significar, e que significa, na verdade, de ou de quem vem, né? Nós traduzimos Atos dos Apóstolos, mas não seria errado se falássemos Atos de Apóstolos, tá? Aqui a gente coloca o artigo na primeira pessoa do plural, depois nós vamos ver isso também, e nós então trazemos para a nossa língua o texto do escrito como Atos dos Apóstolos, tá? Apóstolo, né? Escrito em grego, que significa os seguidores de Cristo na dimensão da missão recebida diretamente por parte de Cristo. Bem, o livro é uma fonte inesgotável para a ação missionária. Então, se nós falamos do Espírito Santo, né, no Atos dos Apóstolos, nós estamos falando de uma ação para a missão. Sem dúvida alguma, a palavra missão é uma palavra-chave dentro do estudo dos Atos dos Apóstolos. Tá? Como é que eu pensei em trabalharmos aqui esse livro? Nós vamos ter 4 encontros. Então, eu sempre falo isso, né? Falar de Atos Apóstolos em 4 encontros, em 1 hora e pouco, é uma missão praticamente impossível. Mas vamos tentar, como sempre eu falo para vocês, darmos pistas para que depois vocês, com o tempo, vão se aprofundando. Então, hoje, na aula de hoje, vamos trabalhar o primeiro tema, uma perspectiva geral do livro dos Atos dos Apóstolos. Tá? Então, hoje, eu queria olhar, assim, com os olhos, junto com vocês, para a história do desenvolvimento da igreja sob o impulso do Espírito Santo. A plenitude do Espírito e da missão da igreja, que é vista na expansão da igreja pelo mundo gentil. Nós não vamos falar especificamente da expansão, não vamos falar
dos passos a passo, mas nós vamos tentar, no encontro de hoje, nessa perspectiva, falar um pouco do link, da continuidade que nós temos entre o Evangelho, a ação de Cristo, e os Atos Apóstolos, a ação do Espírito Santo. Tá? É a aula de hoje. Depois, nas semanas seguintes, então na nossa primeira aula de dezembro, vamos falar sobre os apóstolos e a propagação da igreja, Pedro e Paulo. Terceira aula, vamos falar sobre os ministérios, a perseguição e o martírio. E na quarta aula, vamos fazer algumas reflexões pastorais, os impactos, as consequências da experiência da igreja primitiva, apresentada nos Atos dos Apóstolos, para a igreja, inclusive trazendo nos dias de hoje. Tá bom? É um pouco essa reflexão que nós temos aí. Tudo bem com vocês? Podemos caminhar nesse sentido, então? Ótimo, legal. Então vamos lá. Primeiro tema, então, vamos falar sobre a perspectiva dos Atos Apóstolos. Vamos nos contextualizar, vamos nos encontrar onde nós estamos, né? Nós estamos falando de uma experiência de uma igreja seguidora de Cristo. Nós vamos falar, então, Jesus transmite o seu evangelho, Jesus funda a sua igreja, Jesus recebe como consequência, pelo anúncio do reino de Deus, um reino de igualdade, um reino de fraternidade, um reino de justiça, ele mexe com os poderosos de sua época, mexe com poder econômico, poder político, quer seja no poder dentro do seu mundo, dentro do seu povo, os judeus, quer também no mundo dominado, no mundo dos romanos. Cristo morre na cruz, mas na morte de cruz não representa o fim de um projeto, um fim de uma ação de Deus. Muito pelo contrário. A morte de cruz é um caminho que, coroada com a ressurreição de Cristo, o evangelho passa a ser um evangelho não de palavras, não um projeto a ser apresentado, mas uma proposta de vida, de seguimento de Jesus, para que Deus realmente viva e vença nas estruturas do mundo. Quem vai dar continuidade a esse projeto vai ser... Só um minutinho, gente. Espera, fechar a porta aqui. Minha cachorrinha, para variar, aprontou e a minha esposa está brigando com ela. Isso faz parte do dia a dia. Bem, então nós temos isso. Então, o que os Atos dos Apóstolos vai abordar? Ele vai abordar justamente, ele vai ser escrito, vai mostrar a igreja que vive nessa realidade do Império Romano, dentro do ambiente que nasce lá na Judéia e que depois vai se propagar. Eu coloquei aqui para vocês nesse mapa, porque nós vamos falar muito desses lugares, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, nessa linha aqui demarcada aqui, vocês estão vendo aqui, nos contornos, o Império Romano no tempo de Cristo, tá? Pouca coisa depois, a partir do século II, do ano 100, houve de acréscimo por Império. Essa estrutura imperial era estrutura na época de Cristo e que permaneceu. Depois, com as invasões dos bárbaros, né, que vieram aqui da região aqui mais ao norte da Europa, dos godos, dos visigodos, então essas linhas territoriais elas vão ser derrubadas, tá? Mas na época de Cristo era isso. O que eu chamo de destaque para vocês? Eu chamo de destaque, então, que nós temos aqui todo o norte da África, tá? Presente dentro do chamado Império Romano, tá? Nós temos aqui cidades importantes, Cartago, Cirene, Alexandria, que fica no Egito, são as principais cidades, tá? Nós temos aqui o Rio Nilo, aqui, que percorre no chamado Vale Fértil do Rio Nilo. Nós vamos ter aqui muitos apóstolos de Jesus, a igreja, que vai vir em missão para o norte da África, tá? Nós vamos citar um pouco, por exemplo, ao falarmos de Filipe.
Depois nós temos aqui a terra de Jesus, a Judéia, Jerusalém, aqui, né? E todo aqui o vale do Rio Jordão, né? Essa aqui, como vocês estão vendo, a Judéia era praticamente o quintal do Império Romano, né? Do Império Romano. Para cá nós tínhamos os impérios persa e depois o chinês, que não fizeram parte do Império Romano. Aqui nessa região da Judéia, nós temos, sem dúvida alguma, a principal cidade de Jerusalém. Jerusalém vai ser muito citada nos Atos dos Apóstolos. E temos cidades, a cidade de Tiro, que é uma cidade importante, portuária. É uma cidade também que vai ser citada algumas vezes nos Atos dos Apóstolos. Damasco e Antioquia. Eu queria que vocês guardassem aqui Antioquia, onde hoje é a Síria, quase divisa com a Turquia. Essa cidade vai ser uma cidade muito importante na narrativa dos Atos dos Apóstolos. Depois nós vamos ter religiões que nós já ouvimos. A Galácia, que é uma região composta de pequenas cidades, onde hoje no sul da Armênia e no leste da Turquia. E aqui nós vamos ter cidades também conhecidas nossas. Tarso, nós sabemos quem é que nasceu em Tarso. Tarso tem uma coluna judaica importante, e quem nasce aqui é Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Nós temos aqui, então, uma cidade importante. Éfeso, que é uma cidade também turca importante. A ilha de Chipre. E essa região toda aqui é chamada de Ásia Menor, hoje correspondente à Turquia. Nós temos aqui, percorrendo uma outra área importante, que é a área da atual Grécia, a Grécia, né? Com a região de Macedônia e da Trácia, onde aqui nós temos a cidade de Bizâncio, né? Que hoje é a atual Istambul. E aqui nós temos aqui as cartas paulinas. Elas foram escritas e dirigidas para as comunidades aqui da Grécia e da Ásia Menor. Então, nós temos a carta de São Paulo aos Efésios, a carta de São Paulo aos Colossenses, que fica aqui um pouco ao norte da Macedônia, aqui, na Macedônia, a carta de São Paulo aos Coríntios, que fica aqui no sul da Grécia, aqui numa cidade também portuária. Bem, aqui é onde vai se dar uma missão, a missão de Paulo, dentro da experiência, e que os Atos dos Apóstolos vão comentar conosco. E Paulo também vai se dirigir para os cristãos de Roma. Roma é a sede, é o local do Império, né, onde fica o imperador, que domina toda essa região do Império Romano. Nós ainda temos duas regiões mais distantes, a Gália, onde hoje é a França, e a Espanha, onde, segundo a tradição, alguns apóstolos, caso particular, Santiago, chega aqui até a região, e também se fala, isso não se comprova, se fala que o próprio Paulo chegou pelo menos a planejar, não sabemos se ele foi mesmo, a visitar as terras da Espanha, na missão de anúncio do Evangelho. O que eu queria que vocês percebessem nesse mapa é o seguinte: aonde Jesus esteve, onde Jesus caminhou, onde Jesus anunciou o Evangelho, nessa pequena região, Judéia, Galileia, anexada aqui ao norte, né? E Jerusalém, onde se deu todo o mistério salvífico. A partir de Cristo, quando ele passa a sua missão para a igreja, aonde a igreja vai viver essa verdade evangélica? Em toda essa região. É isso que os Atos dos Apóstolos vão anunciar. E esse crescimento, que na nossa língua normal a gente não consegue nem explicar como é que se deu isso. Sem dúvida alguma, pela ação do Espírito Santo. Porque se não fosse pelo Espírito Santo, esse crescimento vertiginoso não aconteceria. Então é importante vocês gravarem esse mapa. Nós vamos falar isso. Talvez
me peçam quando ficar algum lugar difícil de vocês entenderem, nós podemos voltar a ver esse mapa aqui com grande tranquilidade. Vamos falar alguns dados que vocês leram naquele texto e recordar algumas coisas. Aqui eu coloquei só o que é principal, tá? Que a gente talvez poderia guardar, tá? Primeiro, quem é que, teoricamente não, quem é que escreveu os Atos dos Apóstolos? Nós temos, pela tradição da igreja, desde Irineu de Lyon, algo que hoje temos poucas discussões que contradizem isso. Mas se fala hoje com um pouco de garantia, de certeza, que o autor dos Atos Apóstolos, e não somente dos Atos Apóstolos, mas também do terceiro evangelho, é um personagem chamado Lucas. Tá? E como é que nós podemos falar que essa obra, ele escreveu esses dois livros? Nós vamos falar já na composição depois literária do texto de Atos, dos Atos Apóstolos. Porque a forma, os vocábulos, a metodologia, a crítica redacional nos aponta que essa obra ela é originada de um processo, de uma origem comum. Uma origem comum. Tá? E essa origem comum seria Lucas. Na verdade, vocês nunca se esqueçam, né? A gente aqui não está falando de Lucas, um escritor único que se fechou numa casa, num local, e escreveu esse livro pedindo para o Espírito Santo dirigisse as suas mãos. Não. Lucas, ele representa uma comunidade que registra os Atos de Cristo, Evangelho segundo Lucas, e os Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Jesus, agente, Espírito Santo agente, a Igreja de Cristo fundada, narrada pelo terceiro Evangelho, e depois essa igreja em ação, em atitude, nos Atos dos Apóstolos. Quem foi Lucas, ou quem teria sido Lucas, né? Aí nós vamos encontrar referências nas cartas paulinas e que nos remetem a essa identificação com esse personagem, tá? Lucas, ele seria filho de pagãos, portanto, ele não tem uma origem diretamente judia, ele não é um judeu. O terceiro evangelho, se já estudaram, ele é dirigido para os pagãos, né? Ele é dirigido para aqueles que não pertenciam para oriundos do judaísmo. Então, Lucas era filho de pagãos, médico de profissão. Aqui o termo médico também temos que entender, né? O médico não é o que nós conhecemos hoje como médico. A medicina, nessa época, ela era incipiente, tá? O médico é aquele que cuidava qualquer coisa do corpo de alguém. Então, por exemplo, desde um corte de cabelo, corte de unhas, pequenas feridas, ferimentos. Então, esse era o médico, né? Nós não tínhamos as técnicas cirúrgicas. Isso é uma coisa mais recente. Vocês sabem disso, né? Então, mesmo assim, como médico, ele se mostra uma pessoa que estudou, limitado aos conhecimentos da época, mas não é assim uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que, que, que viveu no cotidiano da vida e que o Espírito Santo revelou a ele todas as verdades. Nós temos autores bíblicos dessa dimensão, temos autores bíblicos em todas as dimensões, e também naqueles também capacitados. É só lembrar, por exemplo, sempre uns exemplos. Lá no Antigo Testamento, nós pegamos Amós. Amós, ele era um pastor e um agricultor. Deus a ele se revela e chama ele. Eu, Amós, eu preciso de você como o meu profeta. Deus também chama também Isaías como profeta. Isaías, ele é um homem do governo, um homem estudado. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas, pela sua condição, pela sua história de vida, têm a capacidade de serem anunciadores de Deus
no caso aqui, anunciadores do Evangelho. Tá bom? Lucas é um homem estudioso. Lucas não foi discípulo direto de Jesus, ele faz parte da segunda geração. Eu não sei se vocês se lembram disso. A primeira geração é a geração dos apóstolos e discípulos que conheceram Jesus. A segunda geração já são discípulos dos discípulos e apóstolos da primeira geração. Tá? Então, aqueles discípulos de Paulo, os discípulos de Pedro, os discípulos de Tiago fazem parte da segunda geração. Não conheceram Jesus histórico, mas conheceram Jesus presente e cabeça da igreja. Tá? E no caso particular de Lucas, pelos registros das cartas paulinas, ele foi um discípulo de quem? De Paulo. Né? Também não se esqueçam, né? Paulo, apesar de fazer parte da primeira geração, mas Paulo também não conheceu historicamente Jesus. Mas Paulo conheceu intimamente a igreja de Jerusalém. Então, Lucas escreve o evangelho em torno do ano 80, isso também é quase hoje uma coisa também assim, sem críticas. Atos dos Apóstolos foi escrito lá pelos anos 80, tá? Quando os Atos dos Apóstolos foi escrito, Pedro já tinha sido martirizado, Paulo já tinha sido martirizado, e todos os discípulos e apóstolos de Jesus da primeira geração já tinham também morrido. Tá? Provavelmente até João, tá? Que era o mais novo. Mas aí é uma questão ainda a ser, que tem uma discussão ainda. E Lucas se dirige, de uma maneira especial, aos cristãos de origem pagã e grega. Nós já falamos isso também. Para Lucas, qual que é a grande missão? Tanto do Evangelho, como dos Atos dos Apóstolos. Tanto do terceiro Evangelho, como dos Atos dos Apóstolos. A missão dos seus escritos é testemunhar o Cristo e mostrar que o símbolo, ou seja, o sinal para o mundo desse Cristo é a comunidade dos seguidores de Cristo. Essa é a grande objetivo que Paulo coloca. Nós vamos ler daqui a pouco uma pequena passagem que isso fica muito claro. Tá? Está, por exemplo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Aqui nós já temos um caráter não vou explorar isso aqui já, um caráter missionário, tá? Caráter missionário. A obra de Lucas é dividida em 2 volumes e é a apresentação mais clara da missão universal da igreja de todo o Novo Testamento. Nós já falamos, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Viu? Inclusive hoje, pessoal, se discute muito se essa obra dos Atos dos Apóstolos, se lá na sua origem, ela não foi escrita e apresentada à igreja, ou vivida e celebrada pela igreja, como uma obra única. Evangelho e o texto dos Atos dos Apóstolos. Tá? Hoje, muitos autores falam que essa obra não eram 2, mas sim uma. Depois a igreja achou por bem dividi-la em 2 partes, são 2 partes claras, e colocar Lucas na sequência canônica dentro dos 4 evangelistas. Tá? E os Atos como o 5º livro do Novo Testamento. E assim fica, então, a primeira sequência canônica dos evangelhos. Mateus, Marcos, que nós vimos que Marcos antecede a Mateus, Lucas, João e os Atos dos Apóstolos. Essa é a sequência canônica que a igreja, desde o seu início, consolidou. Isso já no meados do século I, anos 150, 160. Tá? Lucas liga a narrativa da comunidade primitiva, dos Atos, à narrativa da vida de Jesus ao Evangelho, justamente para mostrar a relação entre. Isso também é fundamental.
a missão de Jesus e a missão da igreja. Eu queria aqui para perguntar, alguém que aqui corajoso me fale, qual foi a missão de Jesus? Quem puder abrir o microfone e falar para nós? Qual foi a missão de Jesus? Que o Evangelho aborda. Anunciar e instalar o reino de Deus aqui na Terra. Isso. Muito bem, Marivone. O anúncio e a instalação do reino de Deus aqui na experiência terrena. Muito bem, isso mesmo. Como que essa missão se concretiza e se realiza? Pela morte de Cristo na cruz e pela sua ressurreição. E qual que é a missão da igreja? Vamos lá, coragem. Atualizar e vivenciar esse evento. Atualizar e vivenciar esse evento. Então, vamos lá. Atualizar o anúncio da presença de Deus e instaurar o reino de Deus no mundo. A missão da igreja é a própria missão de Jesus. A igreja é continuadora da obra de Jesus. A igreja, ela não tem mais o Jesus histórico, mas ela tem o chamado Espírito Santo de Cristo e de Deus. Como força, nós vimos já a palavra força lá atrás, que a faz ser capaz, pela presença de Deus, que é cabeça, lembra das palavras de Paulo? Cabeça da igreja, dessa igreja ser anunciadora e instauradora do reino de Deus. Não por capacidade própria, não por méritos próprios, não por autonomia, mas pela íntima relação que ela cria com o seu mestre. Por isso que quem funda a igreja é Jesus. Quem inspira a igreja é o Espírito Santo. Está claro para vocês isso? Aqui nós estamos falando do grande painel que nós temos na perspectiva da obra de Lucas. Tá? Os temas mais importantes na teologia da missão de Lucas são o Espírito Santo como força, já falei isso, o perdão, a oração, o amor e a misericórdia e a justiça. Ok? Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Só dá um sim, que eu sumiu você. Sim, tá. sim. É que de repente ficou aqui sem ninguém na tela, eu fiquei assustado. Então tá bom. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouco sobre essa questão da missão. Eu queria fazer com vocês na aula de hoje, que eu acho muito importante, é esse vínculo entre o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Não sei se vocês estão com a Bíblia, não precisa abrir também, nem precisa buscar lá também no armário, quem não tiver, mas, por exemplo, quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, lá no início do Evangelho de Lucas, lá eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, eu comprei uma Bíblia nova, a Bíblia do Peregrino, que eu não tinha ainda. Eu tenho até medo de abrir, que é tão fininha aqui as folhas, de estragar. Mas aqui, com cuidado, até o final da aula eu consigo abrir essa folha que está grudada. Vamos lá. Lucas capítulo 1 está aqui. Ainda não abri ainda agora. Elas vêm grudadas aqui. Vamos lá. Olha como é que começa o texto de Lucas. O Evangelho de Lucas, o Evangelho. Visto que muitos empreenderam a tarefa de contar os fatos que nos aconteceram, tal como nos transmitiram as primeiras testemunhas oculares, primeira geração, né? Postas a serviço da palavra, são os apóstolos. Também eu pensei, ilustre Teófilo, escrever-te tudo em ordem e exatamente começando desde o princípio. Assim,
compreenderás com certeza os ensinamentos que recebeste. Interessante, né? Essa introdução, ela tem uma matéria, um conteúdo aqui para a gente se aprofundar com bastante tempo. Primeiro, no início do Evangelho de Lucas, ele fala assim, olha, o Teófilo, eu já falei, quem é esse Teófilo? Eu vou te apresentar agora, depois de muitos relatos feitos por aqueles que foram testemunhas oculares de tudo que nos aconteceu, mas eu procurei colocar em ordem, olha que isso é interessante, em ordem, né? E exatamente como... Diácono, sumiu a sua voz. Sumiu a minha voz? Com todo mundo, tá assim? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo normalmente. Eu Sandra, também. dá uma olhadinha então, Sandra, vem aí. Só a Sandra, tá me ouvindo agora, Sandra? Não, não está. Sandra, você me ouve? Comigo, acho. Você está ouvindo a gente, Sandra? Acho que não está ouvindo ninguém. Talvez mandar uma mensagem para ela talvez entrar e sair de novo. Às vezes tem que sair, né? E entrar de novo, não sei. Bem, vamos lá. A Sandra depois ela tenta captar a gente aí, tá, Sandra? Depois você consegue pegar aí o nosso texto aí. Então vamos lá. Então, Teófilo, quem é esse Teófilo? A palavra Teófilo já nos dá a resposta. Teófilo é Teo, Deus, Filo, amigo. Então, Teófilo é todo aquele que quer ser amigo de Deus. Em outras palavras, o Teófilo é o discípulo. É o discípulo. Essa não está ouvindo, ela está colocando aqui, né? Vem, Babi! Alguém quer ajudar a Sandra aí? Que ela está lá desesperada lá, coitada. Essas coisas acontecem, Estou enviando mensagem para ela. Tá bom. Eu já falei para ela desconectar e entrar novamente. Tem que sair e entrar de novo, né? Para poder recapitular. Entendeu? Mas vamos lá. Então, o discípulo próprio daquele que quer escutar essa palavra de uma forma ordenada para que possa seguir e viver toda e perfeitamente a proposta de Jesus, tá? Nós vamos, então, ter toda a narrativa do Evangelho de Lucas, vocês estudaram, né, o Evangelho de Lucas. No final do Evangelho, capítulo 24, aqui vai se criar um grande link, ou uma grande referência para a continuidade dos textos que vai se dar nos Atos Apóstolos, ao capítulo 24. Aqui eu coloquei, destacando as coisas principais. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, ou relembrar vocês. A descoberta do túmulo vazio. Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com aromas que haviam preparado, acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro, entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas mulheres que foram ao encontro, né, do túmulo, o que pensar quando apareceram em frente delas dois personagens. Olha aqui, ó. Olha que interessante, hein? Gravem esse número 2. Dois personagens com vestes resplandecentes, como se estivessem amedrontadas, e voltassem para o rosto para o chão, disseram-lhe eles: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas, lá. Texto maravilhoso. Um outro texto que eu quero chamar a atenção, na sequência dessa ida ao túmulo vazio, está a experiência
dos discípulos de Emaús. Quantos discípulos eram? 2 discípulos. 2 discípulos. Nesse mesmo dia, ou seja, no mesmo dia da ressurreição, guardem isso também, isso aqui é importantíssimo, mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando, os discípulos discorrendo entre si, e o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava entre eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não reconheceram Jesus. Certo? Só um minutinho. Eu saio aqui da tela. Na minha tela aqui, do meu auxiliar. Bem, eu não estou vendo vocês, não tem problema. Eu não vou agora entrar de novo. Quando iam conversando, mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Então, eles perguntaram. Jesus perguntou, né? De que vocês estão falando pelo caminho? E por que vocês estão tristes? Tá? É uma outra passagem extremamente importante. Terceira passagem, tudo uma na sequência da outra. Aparição à comunidade reunida em Jerusalém. Essas passagens que eu estou lendo para vocês, elas são exclusivas de Lucas. Nós não encontramos essas passagens nos outros evangelhos. Ou pelo menos com essa cor, tá? Emaús não tem. Tá? Emaús é próprio. As mulheres indo ao túmulo também com essa cor dos 2 anjos também é própria. Enquanto ainda falava essas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede, minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tem. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando, eles ainda estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Outro elemento marcante no texto de Lucas. Aí nós vamos encontrar a conclusão desse encontro. Abriu-lhes então o espírito para que se compreendesse as escrituras. Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Quem é o prometido? O Espírito Santo. Entretanto, permanecei na cidade até que vocês sejam revestidos da força do alto, ou seja, revestidos com a força do Espírito Santo. Aí nós temos o poder do Espírito. O Evangelho, então, termina com um convite para esperar a força que vem do alto, 24:49, que é uma bela definição do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é força, o Espírito Santo é vida. Tá? Desde o começo do Evangelho, fala-se do Espírito. A anunciação como primeiro Pentecostes, a anunciação de Maria, visitação a Isabel como segundo Pentecostes, mas é sobretudo em Atos dos Apóstolos que Lucas mostra como o poder do Espírito impulsiona a comunidade para o mundo gentílico. O mundo gentílico é o mundo pagão, é o mundo dos não-judeus, e guia para novas estratégias pastorais. Tá? Novas estratégias pastorais. É interessante notar como Lucas coloca o chamado para a missão universal no contexto da aparição da ressurreição. O texto de Lucas termina com a ressurreição de Cristo de forma plena, aparece para as mulheres, aparece para Emaús, aparece para a igreja em Jerusalém,
E a partir daí, Jesus anuncia, olha, verá uma força que o Pai vai mandar, que vai penetrar em vocês, para que vocês continuem o seu testemunho, tá? O seu testemunho. Tudo começando aonde? Em Jerusalém. E o que vai ser esse testemunho dos apóstolos? O número 2, que eu falei para vocês, representa o quê? A comunidade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei presente. Os discípulos de Emaús formam uma comunidade. As mulheres, na visitação ao túmulo vazio, formam uma comunidade. E a igreja de Jerusalém, no Pentecostes, é a comunidade por excelência. É a igreja que assume a sua missão. Tá? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. O programa da missão exposto em Lucas, né, começando em Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas. Como abordado anteriormente, é executado pelos apóstolos e pela comunidade do livro dos Atos dos Apóstolos. Todo esse livro é marcado pelo problema da missão universal. Aqui até foi, né, onde eu peguei esse texto, está aqui. É proibido ser chamado de cristão aquele que não leu esse livro. Eu acredito que todos vocês já leram o livro de cabo a rabo. Tá? E vocês, portanto, são cristãos. O poder do Espírito inaugurará uma missão que se estenderá desde Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O início dos Atos Apóstolos, na realidade, é a continuação do Evangelho de Lucas. Né? Nós vamos aqui, então, ver que no início dos Atos Apóstolos, ele não tem essa clareza que está lá no texto. Mas olha como é que está o primeiro e segundo versículo dos Atos Apóstolos. Atos 1, versículo 1 e 2. Na primeira parte, querido Teófilo, ao Teófilo de novo aqui, contei tudo que Jesus fez e ensinou desde o princípio, até que, depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, foi levado ao céu. Está vendo que ele está fazendo aqui uma síntese do final do Evangelho? Do seu Evangelho? Teófilo, você viu tudo o que Jesus fez. E agora ele começa uma narrativa do que a igreja vai fazer. A igreja agora cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Tá? Aqui eu vou mostrar através de um gráfico. Isso aqui eu vou falar depois. Tá. Vamos lá. Então, qual que é a mensagem de missão em Atos dos Apóstolos? Os Atos nos apresentam uma igreja que nasce pela força do Cristo ressuscitado, vivo e animado pelo Espírito Santo. E uma igreja que está totalmente animada pelo Espírito Santo, pelo Espírito missionário. O Espírito Santo é o Espírito missionário. O Espírito Santo é o Espírito missionário. Tá? E por fim aqui, vocês verão que nós vamos ter, de um ponto de vista estrutural do livro, 2 personagens que representarão, não uma representação encenativa, teatral, mas uma representação pela sua vida e pelo seu compromisso dessa igreja missionária. A primeira parte do texto, do capítulo 1 ao capítulo 12, vai se falar de Pedro. E depois, do capítulo 12 até o final dos Atos dos Apóstolos, vai se falar de Paulo. Então, eles serão as testemunhas por excelência do anúncio do Evangelho e da instauração do Reino de Deus como missão da igreja, dentro de uma dimensão missionária. A palavra testemunha, em grego, ela é escrita com o termo mártir. Portanto, a igreja, ela é mártir por excelência. Tá? Mártir
por excelência. Então, está aqui. Vamos começar a entender um pouquinho, então, em ponto de vista gráficos, essa referência, essa missão e esse alcance do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui no primeiro círculo, tá? A cidade de Jerusalém. No segundo círculo, a região da Judéia. Jesus esteve aqui, na sua anúncio do Evangelho, circunscrito a essa dimensão. Jerusalém e Judéia. Tá? Nós temos aqui na Judéia, por exemplo, o nascimento de Cristo, o seu crescimento em Nazaré, o seu anúncio do Evangelho na Galileia e depois na própria Judéia. Então está aqui. Aqui nós temos o núcleo e o espaço, e vamos falar assim, o tempo do Jesus histórico. Depois nós vamos ter, nesse ciclo maior, o primeiro campo de missão que a igreja sai. Local que Jesus visitou, mas local em que os apóstolos agora farão uma visita missionária, que é essa linha verde aqui, que é a Samaria. Samaria. A Samaria tem uma outra cultura, que não é uma cultura judaica. Então nós vamos vendo que o missionário, o apóstolo, e os Atos narra isso, vai ter como primeiro desafio para anunciar o Cristo, falar em outras culturas. E é possível falar de Jesus, que era um judeu, para outras culturas? Sim, é possível. Porque Jesus trouxe uma mensagem evangélica destinada a toda a humanidade. Então aqui nós temos aquilo que eu falei, primeiro campo de missão. Depois nós vamos chegar, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, no segundo, vamos falar assim, no terceiro espaço onde o Evangelho de Cristo pela igreja vai chegar, que é a parte mais remota da Terra. É as terras pagãs. Naquele mapa que eu mostrei para vocês, a Galácia, a Ásia Menor, a Grécia, Roma, a Espanha, toda a Europa, a América, a Ásia, a África. Locais onde Jesus ainda não é conhecido. Então vocês estão vendo aqui que nós temos aquilo que nós chamamos de força centrípeta do Evangelho e da Igreja, de Cristo e da Igreja, no anúncio do Evangelho. De uma força extremamente forte, que é o próprio Cristo, Deus encarnado homem, o seu anúncio e a revelação do reino e a proposta de Deus para a humanidade fica claramente apresentada em toda a dimensão humana, em todas as culturas, em todas as regiões, em todos os locais. Primeiramente por Cristo, histórico, e agora pela sua igreja, corpo de Cristo, animada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver que então os Atos dos Apóstolos têm 3 propósitos no seu texto. Vamos lá. Primeiro propósito, provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima e não um risco para o Estado. Segundo propósito, mostrar a conexão entre o ministério terreno, missão da igreja nesse mundo, e a missão e o ministério celestial de Cristo. Cristo, cabeça da igreja, nos céus envia teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para animar essa igreja. Jesus continua a fazer e ensinar a igreja por intermédio do seu Espírito, usando os apóstolos como instrumentos de salvação. A igreja ela é continuadora da obra salvífica de Cristo. Terceiro propósito, oferecer um esboço do espantoso crescimento da igreja cristã, que começa com 120 judeus de Jerusalém e termina com uma multidão inumerável
por todos os recantos do império. É aquela força centrípeta que alarga e que estoura o campo pequeno, o espaço pequeno da Judéia, onde Jesus anunciou o seu evangelho. Tá claro? Então, vamos lá. Então, os Atos dos Apóstolos têm 3 movimentos, que são os 3 propósitos. Primeiro, animação pelo Espírito Santo. Segundo, a sua dimensão missionária. E terceira, o surgimento, a formação e a ação das pequenas comunidades, as chamadas comunidades primitivas de Cristo. E com esse quadro agora aqui que eu vou apresentar para vocês, eu vou procurar dar uma conclusão nesse nosso primeiro encontro aqui. Então vamos lá. Nós temos um movimento. Nós sempre falamos a palavra de Deus, ela não é uma palavra morta, não é uma palavra inerte. A palavra de Deus e o próprio Cristo é um Cristo em movimento. Prova disso, que quando nós lemos os evangelhos, nós nunca encontramos Jesus parado. Jesus sempre está em movimento. Sempre está em movimento. Lembre-se da força centrípeta na dimensão de Lucas ao anunciar Cristo e a igreja, o evangelho, que é a verdade de Deus revelada aos homens. Então vamos lá nesse quadro, tentar sintetizar tudo aquilo que nós falamos até agora. Então Jesus tem o seu movimento. Jesus se movimenta. É o evangelho de Lucas, que se dá em Jerusalém, basicamente. Tá? Se dá em Jerusalém. Esse movimento leva Jesus a 3, e revela em Jesus e por Jesus 3 movimentos. Primeiro movimento, o movimento animado pelo Espírito. Jesus Cristo é portador do Espírito de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. O movimento missionário. Jesus sai lá da Galileia, vai para Cafarnaum, vai para terras pagãs, ali em Tiro, na Decápole. Depois ele pega o caminho da Galileia para Jerusalém, passa por Samaria. Jesus é um missionário, sem dúvida alguma, no seu movimento. E esse movimento animado pelo Espírito, esse movimento missionário, tá? Eles dão uma dimensão da estrutura fundamental representada pela comunidade doméstica. Ou seja, a comunidade doméstica, que começa em Jerusalém, ela vê. Isso é o que nasce no Pentecostes. Estão lembrados? No Pentecostes, os apóstolos estão com as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus fala e revela: vocês são os meus seguidores. A igreja do Pentecostes, no Pentecostes, assume a missão de Cristo, de movimento, ser uma igreja em movimento. Agora eu estou entendendo por que o Papa Francisco fala que a igreja tem que ser uma igreja em saída. Está aqui, encontrei a resposta. E aí nós estamos na estrutura das comunidades primitivas, começando lá pela comunidade em Jerusalém, atingida no Pentecostes. Nós estamos falando da nossa igreja de hoje. A nossa igreja hoje, ela é missionária por excelência. Não tem outra forma de ser. E aí nós temos então o quê? Nós temos, a partir dessa dinâmica cristológica, passaremos a ter também a mesma dinâmica eclesial. O movimento de Jesus é o movimento da igreja. Na perspectiva de Lucas, esse movimento da igreja vai ser narrado nos seus primeiros passos através dos Atos dos Apóstolos. E onde que está? Jesus anunciou em Jerusalém. E essa igreja, onde vai estar presente? Na Judéia, primeiramente, Pentecostes, na Samaria, em todo o mundo helênico. Estão vendo aqui os comparativos? Cristo presente, com a força, com a ação divina, e o Espírito de Jesus movendo toda essa estrutura. Deus presente, com Cristo, cabeça da igreja, e com o Espírito Santo, fazendo com que a igreja não pare esse movimento. E assim nós temos, então, o quê? Nós temos
da experiência missionária em saída, de uma igreja em saída, a ida da igreja até os confins da terra. Por isso que hoje nós entendemos, logicamente, a partir dessa grande perspectiva, por que quando começamos a colonização no Brasil, missionários da Europa saíram e vieram até aqui para falar de Cristo. Porque é a própria missão da igreja. É a própria missão da igreja. Então, quais são os triunfos da missão? Primeiro, a vivência pela palavra de Deus. Palavra viva. Segundo, a experiência da chamada koinonia. O Espírito Santo nos faz um único povo, uma única comunidade. Todos somos, independente da raça que pertencemos, da nacionalidade que somos, todos somos pertencentes da igreja, do povo de Deus. O povo de Deus é um só povo, é uma só nação. Tá? E, por fim, já estamos terminando, porque eu quero abrir uma conversinha rápida nossa. Então, temos esse movimento, o movimento de Cristo, depois que é o próprio movimento da igreja, que é representado pelas comunidades domésticas. Todo livro dos Atos dos Apóstolos possui uma dinâmica que parte do templo e chega à casa. A formação de pequenas comunidades é o que faz com que a palavra se faça presente nas cidades e nas culturas. Processo de inculturação. A pequena comunidade é o lugar onde se mantém vivo o ensinamento dos apóstolos, a memória de Jesus. Chamada, na linguagem litúrgica, anamnese, memória de Jesus. E de onde se vive? As três dimensões da experiência missionária e da igreja em saída. A koinonia, todos tinham em comum, tudo era em comum, o Espírito nos faz colocar tudo em comum, a koinonia. A diaconia, não havia pobre entre eles, é o serviço da caridade, e a Eucaristia, alimento que dá dinâmica e que faz com que esse movimento nunca pare. Se vocês pegarem lá, vocês vão ler em casa depois, Atos 2, 42 e 47, vou até fazer a leitura agora, vai, acho que dá tempo. Atos 2, de 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. As primeiras comunidades, estão lá. Eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos, na solidariedade, na fração do pão e nas orações. Diante dos prodígios e sinais que os apóstolos faziam, no sentido de reverência, se apoderou de todos. Os fiéis estavam todos unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam bens e posses e os repartiam segundo a necessidade de cada um. Diariamente acorriam fielmente e unânimes ao templo. Em suas casas partiam pão, compartilhava a comida com alegria e simplicidade sincera. Louvava a Deus e todo mundo os estimava. O Senhor ia incorporando a comunidade e todos os que iam se salvando. Estão percebendo como é que a igreja era interessante? Então, vamos lá. Quem era, então, que compunha essa comunidade primitiva? Quem eram os primeiros membros da igreja seguidores de Cristo? Primeiro, os hebreus, cristãos de origem judaica, que eram fiéis à lei e ao templo. Depois, os helenistas, que viviam fora da Palestina e liam a Bíblia em grego. Tá? Eram aqueles pagãos que já viviam a experiência da antiga aliança, eram chamados de helenistas. E os prosélitos, pagãos de origem grega, e que tinham um chamamento para fazerem parte da igreja cristã primitiva. Então, esses três grupos representam as primeiras comunidades primitivas: hebreus, helenistas e prosélitos. E assim, já falei para vocês a divisão do livro.
Primeira parte, Pedro e a igreja em Jerusalém, do capítulo 1 ao capítulo 12, e a segunda parte, Paulo e a expansão da igreja em Antioquia, vamos falar bastante disso daqui, do capítulo 12 ao capítulo 28. Aqui está uma estrutura do livro que a gente vai abordar no próximo encontro. No próximo encontro. Muito bem. Deu para vocês acompanharem aí, gente, a nossa reflexão? Tá? Eu tentei marcar para vocês o que é fundamental. Igreja em movimento, pela força do próprio Cristo, cabeça da igreja, e pela força animadora do Espírito Santo. Qual que é o papel do Espírito Santo? Dar vida à igreja. Fazer com que a igreja seja una, que a igreja seja solidária. É a diaconia. A igreja, ela é missionária por excelência, ela é diaconal por excelência, e ela é missionária como um todo por excelência. É uma igreja que vive a partilha. Por isso que quando o Papa Francisco institui o Dia Mundial do Pobre, e ele fala assim, por que temos que pensar no pobre? Porque a pobreza é sinal de que o projeto de Cristo, o seu projeto salvífico, a instauração do reino de Deus ainda não se realizou no nosso mundo. Porque se tivesse realizado, não existiriam pobres, não existiriam os abandonados. Seria gente morrendo e abandonada à própria sorte. É sinal que esse nosso movimento ainda é necessário que ele ainda aconteça por um bom tempo. E que quem vai parando no caminho, logo volta a se movimentar, porque a igreja se baseia nisso. E Cristo e o Espírito Santo nos ensinam a viver essas coisas. A igreja é missionária por excelência. Agora eu queria que vocês abrissem aí os seus microfones para a gente conversar um pouco. Ô, Diácono, eu vou interromper a gravação, o pessoal ficar mais à vontade para poder perguntar. Tá bom.